Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. O vídeo de hoje, a história é a seguinte. Hoje, 25 de dezembro de 2021. Por enquanto, o mundo ainda não acabou. Mas já disseram várias vezes, desde épocas mitológicas, desde épocas remotas da época do Império Romano, e pós-Império Romano, e também já diziam que um dia o mundo ia acabar. Por quê? Porque o mundo existe, e tudo que existe um dia acaba. É o ciclo da vida. As coisas se transformam, e essa é uma transformação de uma existência para uma outra existência, da vida para a morte, da morte para a vida. São transformações, fases, ciclos. Isso é a vida. E tudo que existe vida evolui, porque a vida é evolução. A única coisa que acaba, que cessa a evolução, é a extinção. Se não houver extinção, sempre existe evolução. E isso faz pensar no que exatamente nessa data? Dezembro, 25 de dezembro. Uma data que, como Jesus fez para nascer nessa data, sendo que é uma data que não existia na época que Jesus nasceu. Por que não existia na época que Jesus nasceu? Porque na época que Jesus nasceu ainda era a época do Império Romano, e dentro da época do Império Romano existia o calendário juliano. Não existia o calendário gregoriano, que é o calendário que nós seguimos hoje. O nosso calendário gregoriano, o calendário que a gente segue hoje em dia, ele foi instalado, ele passou a existir depois do Império Romano, que justamente com a queda do Império Romano, algum tempo depois, caiu o calendário juliano, que o calendário era em homenagem ao imperador. E então, o que aconteceu para esse calendário deixar de existir? O calendário gregoriano, que é o que nós seguimos, passou a ser por causa de pessoas poderosas que instalaram ele e que fizeram ele passar a existir e ser seguido, e ser obedecido, como lei, como verdade absoluta. Só que, na época que o calendário gregoriano foi colocado, foi criado, instalado como lei, como verdade absoluta, não se estudava uma coisinha chamada tempo que a Terra leva para fazer o giro dentro do próprio eixo. Tempo que a Terra leva para girar em torno do Sol. Porque nessa época que o calendário gregoriano foi instalado, o que acontecia? Acreditava-se que a Terra era plana. Então, o calendário gregoriano não é da passagem do tempo. Não é baseado na passagem do tempo. Porque na época não se estudava a passagem do tempo, o conceito do tempo. Então, não existia dezembro no calendário juliano. O calendário juliano também não tinha nada a ver, porque na época que o calendário juliano foi instalado, também não foi instalado pensando no eixo da Terra, quanto tempo a Terra demora para girar no próprio eixo, e quanto tempo a Terra demora para girar em torno do Sol. Porque na época do Império Romano eles não estudavam, não falavam, não tinha esse conceito desse tipo de estudo. Então, como Jesus nasceu dia 25 de dezembro, se não existe dezembro? E esse fato, isso que parece ser um fato, né? O que acontece? Altera alguma coisa na história. E alterando a história que foi ensinada, o que acontece com quem acredita que aquela história é verdade absoluta, como aprendeu, acredita que sabe tudo, que aprendeu tudo sobre o que é mundo, sobre o que é vida, sobre o que é passado? Aí ela se depara com uma coisa, com um argumento maluco desse, com uma hipótese maluca dessa que parece fazer algum sentido, só que ela jamais vai aceitar e admitir que isso faça algum sentido, porque vai acabar com o mundo dela, com as crenças dela, com as realidades dela, com tudo que ela acredita que é a verdade, com tudo que ela baseou o mundo dela. Até aquela frase lá que o próprio Jesus falava, né? Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E como que se conhece a verdade? Apenas acreditando cegamente numa história, numa mitologia qualquer que te contam desde o berço, que seus pais te contam, que seus avós te contam, que seus familiares te contam, os professores te contam na escola. Desde que você nasceu, vai tudo, a sociedade tudo te conta aquilo, você acredita naquilo inquestionavelmente. Porque se você questionar aquela história, você está desrespeitando
você está mostrando que você é inferior, você está mostrando que você não tem conhecimento, que isso, que aquilo, que você está errado de alguma forma, só de questionar. Ou para se conhecer a verdade, você tem que observar, buscar a lógica, questionar, etc e tal. Como que faz para se conhecer a verdade? Essa parte parece que as pessoas esquecem, né? Essa parte as pessoas parece que esquecem. E só sabem usar, né, as coisas. Eu até falei no outro vídeo sobre isso. As pessoas usam as coisas da vida, religião, time de futebol, raça, orientação sexual, aparência, cor de pele, nacionalidade, como base, como régua, para ficar medindo a moral, medindo o caráter, para ficar avaliando, julgando a moral, o caráter, porque falou uma coisa, porque pensa uma coisa, pensa de uma certa forma sobre um certo assunto. Aí já condena a pessoa, já julga a pessoa, já avalia a pessoa sobre aquilo, que a pessoa é aquele ponto final, e a pessoa teve aquela intenção e ponto final. Então, o que é a vida, né? Essas coisinhas, esses pequenos detalhes. Então, você questiona o que te ensinam ou você só aceita igual um gado com aqueles bagulho lá que usa aqui na cabeça, que só olha reto, não olha nunca pros lados, nem pra cima, nem pra baixo, só reto, só vai onde o seu mestre manda, o seu mestre fala para você ir. E, inclusive as pessoas falam muito dessa história da vida de Jesus, seguir Jesus, exemplo de Jesus. Qual que foi o exemplo de Jesus? Ser simples. Hoje em dia, o que é ser simples hoje em dia? É ter um emprego de um salário mínimo, é usar a roupa de loja de R$10. O que é ser simples hoje em dia? O que é ser humilde hoje em dia? E o que é julgar, o que é acusar os outros, né? Como que as pessoas estão hoje em dia com essas questões todas, né? E só de você falar um tipo um assunto, um vídeo desse tipo, e imagino se é que alguém está assistindo. Geralmente os meus vídeos são assistidos por umas 4, 5 pessoas aqui da cidade, provavelmente, alguns amigos meus, tem 2 amigos meus, conhecidos meus, que falam que assistem de vez em quando meus vídeos. Valeu pela audiência, deixa o like. Não, mas enfim, se tiver mais alguém assistindo esse tipo de vídeo aqui, nos comentários talvez vai ter polêmica aí, os ateus contra os religiosos. Então tá aí o vídeo, paz pra todos, fui.